Olá, comandantes, bem-vindos a bordo do FSR 500, acabadinho de sair aqui. Ele está à venda no Marketplace e apenas no Marketplace do Microsoft Flight Simulator 2020. Muito obrigado ao Raul Morales da FS Reborn pela sua disponibilidade. Ele também esteve aqui a responder a algumas questões que nós tínhamos e eles fizeram então este avião muito bom. Isto é um turboprop. Eu digo-vos já, se vocês gostam de aviões como o TBM, como o Kodiak, vocês vão adorar este avião. Ele tem aqui algumas animações e algumas surpresas que eu vos quero mostrar. Primeiro vamos ver como é que ele está por fora, porque em termos de modelagem 3D ele está completamente irrepreensível. Aliás, dá para ver até os autocolantes aqui nas hélices. Eu agora sei que isto é feito no Reino Unido. Olha ali. Blade Master, feito no Reino Unido. E depois até a própria, onde é que está? O próprio trem, ok? Normalmente a gente nem olha muito para isto. Está feito com todos os detalhes, incluindo aqui o trem da frente. Também, antes de irmos lá para dentro, eu queria vos mostrar o manual. Ele tem um manual super completo de 140 páginas e aqui vocês podem ver todos os sistemas do avião e também como operar o avião, as diversas checklists, essas coisas todas estão todos no manual. Excelente. É dos melhores manuais que eu já alguma vez vi para o Flight Simulator e eu acho que só comparável mesmo com a Just Flight, que também faz grandes manuais. Mas de volta então para o Flight Simulator. Porquê? Porque este avião traz um EFB, um Electronic Flight Bag, este pequeno tablet aqui, e tem muitas coisas. Para já é um avião persistente, ok? Portanto, aqui mostra-vos, eu tenho o avião há pouco tempo, mostra-vos as horas que eu tenho certas coisas ligadas, não é? A bateria tem 1 hora e tal, 2 horas e 21 no total, não é? Portanto, eu ainda estou a aprender, mas isto vai-se avariando, ok? Então, vocês podem ir aqui, por exemplo, ao realismo, e se quiserem tudo realista no máximo, vocês podem ligar tudo, vão ter algumas falhas elétricas, falhas mecânicas e desgaste, essas coisas todas. Portanto, eu para já tenho só algumas ligadas, mas à medida que me vou habituando ao avião, eu posso ligar mais. Umas que eu tenho ligadas, por exemplo, prendem-se com o trem de aterragem e cada vez que eu aterro mais duro, não é? Ele vai se estragando e depois nós temos que ir aqui à manutenção e começar a fazer a manutenção do avião todo. Por exemplo, nós temos a manutenção regular do motor às 3600 horas. Neste momento nós temos só 1 hora e 30, portanto ainda estamos muito longe, mas à medida que o avião vai envelhecendo, ele vai envelhecendo também aqui no Flight Simulator e nós vamos ter que ter isso em conta, claro, se vocês estiverem a trabalhar com realismo, senão ele está sempre novo. Ok, agora, há uma coisa que vocês podem e devem sacar. Vamos aqui para o Ground Operations, nós vamos carregar o avião. Há uma coisa que vocês podem e devem sacar, e eu saquei isto do Discord da FS Reborn, que são uns carros que trazem os passageiros, ok? Mas primeiro vamos então carregar aqui os passageiros. Nós podemos pôr aqui também no passageiro 2, que fica aqui atrás de nós. O 1 é o nosso copiloto, o 3, o 5, não vamos encher muito. Vamos pôr aqui também alguma carga, ok? Para já ainda estamos bem em termos de peso e vamos abrir a porta. Eu posso clicar aqui e depois vocês vão ver a câmara a mudar. Isto é automático, mas vejam só. Esta mudança de câmara é automática, vocês podem ligar ou desligar estas mudanças de câmara, mas para quem faz o YouTube isto é ótimo e eu acho que para quem não faz também temos a vista exterior. Ok, vamos pôr os wheel chocks também ali nas rodas, isto tem várias animações, e vamos pôr aqui a carpete vermelha, porque nós vamos receber VIPs, então a carpete vermelha, aí está, vai estar aqui. E vamos então carregar. Agora, para carregar, deixem-me ver como é que isto é. Eu deveria fazer aqui o load real time, mas há aqui uma coisa que a gente tem que ir primeiro, acho que é os settings. Exatamente, portanto, nós temos, os passageiros vêm em veículos, ok? E eu, como descarreguei o modo, eu posso escolher o veículo. Portanto, pode ser um Range Rover branco, preto, silver, não é? E depois também tem aqui Ferraris. Ali está, Lamborghinis e Ferraris. Portanto, nós vamos naquele tradicional Ferrari vermelho. E agora vamos aqui a Ground Operations novamente. E eu vou fazer Load Real Time e nós vamos ver então o carro a vir. Portanto, aqui diz, passageiros estão ainda à espera no terminal, portanto isto demora uns minutinhos, ok? Eu vou cortar. Então, comandante, já vem aí o caminhão do combustível, ele que chegou antes dos passageiros, isto também faz parte deste modo do avião.
E vamos ver porque ele faz mesmo, põe lá mesmo a mangueira nas asas. Aí está ela. Está aqui a mangueira conectada, estamos a encher e vai ser pouca coisa. E já está. Já saiu, portanto ele agora vai-se embora e nós vamos esperar os passageiros. Aí estão eles, olha ali o Ferrari, vem a caminho, Ferrari vermelho. Reparem, ouve-se mesmo o motor do Ferrari. Aí está, como estão a ver o Ferrari não tem ninguém lá dentro, o caminhão do combustível também não. Ele agora vai parar aqui e vai largar os passageiros e depois vai seguir viagem. Se nós formos aqui ao tablet, não é? Ele diz aqui Passenger Status Arrived. Portanto, eles já chegaram. Ele demora um bocadinho, depois para e depois segue. Por isso, por falar em passageiros e em malta aqui dentro, a FS Reborn tem algumas coisas a dizer sobre isso. O copiloto que vocês não estão a ver aqui, em princípio virá para a semana que vem, é o que eles estão à espera, portanto se calhar até quando vocês estiverem a ver este vídeo já temos o update do copiloto. No que diz respeito aos passageiros, que nós não vamos ver aqui, eles ainda não estão modelados. A FS Reborn diz o seguinte: a Microsoft está a trabalhar em novas texturas para passageiros e depois da Microsoft ter trabalhado nelas, eles então vão adicionar os passageiros ao avião. Portanto, até lá eles não vão adicionar. Quando é que a Microsoft vai ter isso pronto, eu não faço ideia, por isso também não faço ideia quando é que a FS Reborn vai ter passageiros aqui. Portanto, não esperem já para amanhã, ok? Pode ser uma coisa que ainda demora algum tempo. Copiloto sim, nós vamos ter então para a semana. E é uma pena e muita gente pediu, portanto eu tenho a certeza que eles vão trazer mais tarde ou mais cedo, mas é uma pena não ter ainda. Porquê? Porque se nós formos aqui ao Cabin Comfort, nós temos aqui, olha aqui, os passageiros, 1, 2, estão a ver? 2 passageiros, eu não sei se nós pusemos mais, não foi? Eu acho que pusemos mais, 3 passageiros, ok? E depois nós temos aqui o status dos passageiros, por exemplo, se eles estiverem com sede, se estão felizes ou se estão com fome, ok? E olha, 4 passageiros. Então por isso é que é triste nós não os conseguirmos ver aqui atrás, porque era engraçado, porque nós podemos tomar conta deles. Imaginem que eles estão com sede, a gente chega aqui, olha, um cafezinho, querem ver o café? Espera aí que eu tenho de mudar a câmera rápido, olha aqui, 1, 2, 3, estão a ver a mesa? Café, tal. Está ali o café, e depois se eles estiverem com sede, isto diminui, ok? A mesma coisa se estiverem com fome, vocês chegam aqui e servem um croissant, e o croissant está ali, ok? E depois a felicidade, eu acho que tem a ver com o vosso, a maneira com que vocês voam. Ainda não li isto bem no manual, e provavelmente também com o ar-condicionado e isso, porque isto tem ar-condicionado e a temperatura vai subir ou descer aqui, portanto vocês podem vir aqui e aumentar ou diminuir, ligar ou desligar o ar-condicionado. O Ferrari já se foi embora, por isso nós vamos começar o avião. Primeiro temos que desligar aqui tudo, então vamos outra vez aqui às Ground Operations e vamos fechar a porta. Eu quero também tirar o tapete vermelho e os wheel chocks, e agora sim estamos preparados. Já agora, antes de começarmos, só mostrar-vos o que há mais aqui neste tablet. Vocês podem, aqui já tínhamos visto, vocês podem planear o vosso voo todo através do SimBrief e depois importar do SimBrief para aqui. Se tiverem Navigraph, eu não tenho, também tem aqui tudo o que é Navigraph, aqui e também aqui nos Garmin G1000. Depois Ground Ops já vimos, Cabin Comfort também, manutenção também, realismo também, ok, settings, aqui por exemplo vocês podem ligar ou desligar as câmaras, ok, aquelas tais câmaras exteriores. Está aqui também escolher então o tipo de carro que vem. Vamos ligar aqui muito rapidinho, porque isto não é um tutorial, eu ainda estou a aprender, mas se vocês quiserem ligar então isto rapidinho, vocês vão aqui a Ground Operations e vão ligar o GPU e vão conectar o GPU para a gente, porque a bateria daqui, isto gasta-se muito rapidamente, portanto a gente vai usar o GPU, nós vamos pôr Fuel Pumps no, acho que era manual, ignição manual, não, desculpem, auto, vamos fazer o auto e depois vamos fazer aqui o push to start, novamente câmara automática. Aí está. Agora vamos ver aqui a pressão do óleo a subir. 77, NG16, 78, portanto ela está a subir. O prop também está a subir. E agora nós vamos ter que pôr então aqui a condition lever, meter combustível lá dentro.
Isto agora vai continuar a subir. ITT máximo, Interstage Turbine Temperature máximo é 1000 graus aqui no Starter, senão vocês patifam isto tudo. 713, ok. Já teve o pico, já está a descer, portanto em princípio tivemos o start correto. Aqui a luz do auto start já desligou, por isso aqui fuel pumps nós vamos pôr automático, a ignition vamos desligar, generator e alternator podem ir, bateria vamos ligar, avionics vamos ligar, ok, e antes que me esqueça vamos desconectar aqui a GPU vê-se lá fora, não, eu tinha-me esquecido de vos mostrar, vão ver, aqui, temos aqui a Ground Power Unit, vamos desconectar também, vamos ligar aqui isto, e do lado direito então, temos as luzes, portanto ele não tem beacon, por isso é que eu não liguei o beacon, ok, nós vamos ligar então nav lights, temos também strobe, Pitot Hit vamos também ligar, Taxi Lights vamos ligar e vamos então fazer aqui só um voo minúsculo, estamos em Faro e é isso, vamos a isso. Este avião é super rápido no táxi, portanto eu estou a travar, o que não é o ideal. Se vocês tiverem os vossos atalhos de joystick no beta, que é aquele range que vai abaixo, não é, que faz o reverse, então façam o táxi no beta. Eu estou a fazer o táxi em idle e é um bocadinho rápido demais porque eu não tenho os atalhos como deve ser, o meu joystick não é perfeito aqui para usar os reverse e os betas. Eu vou parar aqui só para ligar as luzes, as landing lights, taxi lights podem ir off. Para já parece que temos tudo ok. Vamos pôr também aqui flaps 1. Trims, temos trim para take off? Não dá. Trim para take off também, lá está, é um bocadinho mais nose down, não é? Tal como no Kodiak. E como eu já disse, vocês gostam de aviões como o Kodiak, como o TBM, vocês vão adorar este, ok? Está mesmo muito, muito bom. E já agora esqueci-me de mostrar isto também. Isto sobe e desce. E aqui atrás, estão a ver estas almofadinhas? Se nós tivermos, por exemplo, muita turbulência ou alguma coisa assim, elas vão cair. A gente depois já vê se no final do voo ainda estão lá ou não. Ia-me esquecendo de dizer, mas as almofadas ficaram assim depois do voo, portanto nem foi muito mal. Ok, vamos então a isso. O avião é extremamente rápido e muito fácil de voar também. Está-me ali a dizer que eu não estou em take-off configuration, portanto eu não sei o que é que eu estou a fazer mal, se é os trims que estão errados, mas lá está, eu ainda só vou isto 2 ou 3 vezes. Já temos rotate speed, eu depois já vou ver o que é que ele precisava ali. Ok, gear up, vamos ver aqui a animação. Aí está. Vamos pôr também flaps para cima, e agora é engraçado porque ele não precisa de praticamente acelerador nenhum. Eu, por exemplo, quando estou em cruzeiro, eu vou para aí com o acelerador em 50%, porque senão ele entra meio overspeed. É um avião extremamente rápido. Eu neste momento aqui no climb estou a 70% de acelerador, só para terem noção também. E ele está-me a subir a 1500 pés por minuto e eu nem sequer vou no VY, eu posso meter ainda o nariz mais para cima, irmos ali para o VY, não é? O melhor, como é que se diz? Não é? A melhor razão de subida, ok? A melhor razão de subida vou quase a 2000 pés, portanto. Ele tem um motor muito, muito, muito potente. Em termos de piloto automático, se vocês estão habituados a voar com o Caravan ou com o Kodiak, alguma coisa assim, estão a ver que o piloto automático é exatamente o mesmo. E temos o sistema Garmin G1000 também, ligeiramente diferente. Vocês veem que aqui tem os motores, tem flaps, landing gear, ligeiramente diferente, mas se vocês estão habituados a esses sistemas, também não vão ter dificuldades em adaptar-se a este novo avião. Enquanto estamos aqui em voo, eu queria vos mostrar as câmaras também. Portanto, a câmara para cima tem aqui esta câmara para a aterragem. Se formos para baixo, temos logo visão no PFD e no MFD, o que é ótimo também. A direita tem uma visão excelente da asa esquerda, desculpem, esquerda da asa esquerda, e a direita também faz aqui zoom logo à asa direita. Portanto, em termos de câmaras está mesmo muito bom. Aqui também estas coisas para descansar os braços também sobem. E continua ali, não entornámos o café, ok,
fantástico. Vamos começar aqui a entrar na perna base esquerda. Eu vou já pôr Gear Down. Não sei se vai mudar a câmera ou não. Não, Gear Down acho que não muda a câmera. Porque nós precisamos começar a tirar aqui alguma desta velocidade. Vamos a 130. Enquanto estamos aqui na final, eu não me recordo se já disse isto ou não, mas vocês podem sacar o manual deste avião no Discord da FS Reborn, porque como é um avião do Marketplace, ele não está na pasta Community, não é? E o manual que vocês também descarregam quando descarregarem o avião está bastante escondido, portanto eu só fui lá e saquei mesmo do site, do Discord deles, assim como o mod dos carros. E estão lá também outras referências e ajuda também, se precisarem de ajuda, tem lá ajuda tanto de outros usuários como também da própria equipa da FS Reborn. Vamos aterrar então aqui em Faro. Depois de aterrar eu vou pôr reverse, que é para poupar um bocadinho os travões, e depois vamos então estacionar ali. Aí está, manteiga. Reverse. Eu tenho mais de 50 reviews de aeronaves para Flight Simulator, todas na mesma lista de reprodução. Cliquem aí nesse cartãozinho que está a aparecer no ecrã e vão lá, eu estou lá do outro lado, de certeza que vão encontrar alguma coisa que vos agrade. Subscrevam também o canal para ficar a par de todos os vídeos que vão saindo e ativem as notificações. Eu sou o Travolta, até ao próximo vídeo, até já!